Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o Diácono Arildo, para quem não conhece. Então, nós estamos aí há poucos dias de completarmos o nosso jubileu de prata. Somos diáconos, tanto eu como o Diácono Arley, há 25 anos, e estamos aqui para dar assim, falar um pouco dessa nossa vida, desse nosso ministério, dessa nossa aproximação assim tão íntima ao altar de Deus. Bom, Arildo já falou meu nome, sou Diácono Arley, para quem não me conhece, e há 25 anos caminhamos juntos, fomos ordenados juntos e partilhamos os trabalhos aqui na Paróquia de Nossa Senhora da Assunção durante todo esse tempo. E com a graça de Deus que nos sustenta, nos orienta e nos conduz no meio da nossa comunidade católica, a comunidade da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção. E continuamos juntos até hoje, né, Nildo? Exatamente. Desde o tempo de estudo até agora, caminhamos nessa estudamos dobradinha. Muito tempo, né? Continuamos nessa dobradinha aí, procurando servir a Deus. O Senhor nos conceda a graça de permanecer fiel aos seus ensinamentos, à sua palavra e ao serviço. A diaconia quer dizer serviço, né? E é isso que nós queremos fazer para a honra e glória de Deus. Nós fomos ordenados no dia 16 de dezembro de 2000. Nós fomos da primeira turma, né? Até então, aqui na nossa paróquia era algo desconhecido, e nós fomos chamados pelo padre João Luiz. O padre João Luiz foi o nosso grande incentivador rumo ao estudo e depois à ordenação diaconal. A padre João Luiz, nós temos assim uma gratidão muito grande, porque ele nos chamou, e a igreja é assim, né? A igreja tira a pessoa para ser sacerdote, um exemplo, do povo, do meio do povo, e sempre foi, e ao longo dos séculos, ele é retirado do povo para servir a Deus e servir ao povo. E padre João Luiz conseguiu ver em mim e no Diácono Arley essas características, essa condição de nos prepararmos para o diaconato, e nos preparamos por um longo tempo até que aconteceu no final ou no princípio, não sei, desse novo século, nós fomos ordenados, quero crer que é no final, né? Porque 2001 que é o primeiro dia. Então, fomos ordenados diácono e ficamos aqui servindo a igreja com toda boa vontade, com todo carinho, com todo cuidado de não nos excedermos nesse ministério. Então, estamos aí caminhando com a graça de Deus sempre presente na nossa vida, não é isso? Serviço da igreja, a gente deve fazer tudo e tão somente aquilo que nos compete, né? E, aliás, esse ditado nós temos sabido viver até hoje, né? Graças a Deus. Eu vou falar um pouquinho agora, Arildo, do momento em que nós fomos chamados pelo Padre João Luiz. Nós fomos indicados pelo Padre João Luiz para fazermos a escola diaconal, nos preparar para o diaconato. Eu guardo uma coisa assim no meu coração, assim, uma lembrança, na verdade, que foi muito interessante para mim. Quando o falecido Padre João Luiz veio falar conosco, disse que só poderia mandar um paróquia. Isso. E depois ele chegou lá, então eu na época, sinceramente, eu senti um medo terrível. Não sei porquê, mas eu não queria ser de jeito nenhum. Então eu falei com ele que poderia mandar você. E até me afastei um pouquinho para não estar muito perto. Mas depois ele conseguiu, porque algumas paróquias não enviaram nenhuma, não indicou ninguém para o diaconato, ele conseguiu enviar nós dois, né? Então, voltou a falar comigo, não, vão vocês dois, eu consegui, vão vocês dois. E aí teve toda essa caminhada, né? E ele falou assim, vai, faz, estuda e se prepara. É tempo de discernimento e tempo de decisão. Esse tempo de estudo é também um tempo de discernimento, e você vai discernir isso no caminhar. E nós me lembramos que a gente começou, foi um tempo bastante difícil, porque nós fomos imediatamente fazer a estrela de evangelização em Niterói, que foi
o primeiro curso de ensino da Isso. evangelização no seminário. 92, né? Foram 2 anos que nós ficamos lá estudando. 2 anos. Então, quando terminou, aquele curso não foi o suficiente. Foi uma preparação, mas não era direcionada exatamente para aqueles que eram ordenados. Era um curso para todos. Mas o falecido Padre João Luiz pediu que nós fizéssemos. Nós fizemos. Depois voltou e a questão da ordenação diaconal ficou parada, né? Mas depois a gente voltou a fazer uma preparação de mais 3 anos. Então, a gente não havia uma grade curricular conforme tem agora para os novos diáconos que são ordenados agora, mas a gente estava lá se preparando e estudando. E era sempre sábado. Eu me lembro que a gente saía daqui todo sábado, às 5h30 da manhã. Isso foi 5 anos, 2 anos no primeiro momento e 3 anos depois. Então, nós saímos daqui 5 horas, 5h30 da manhã, ficava no seminário, estudava lá o dia inteiro, almoçávamos lá e voltava na parte da tarde. No final da tarde a gente voltava. 16, 17 horas a gente voltava para Cabo Frio. Então foi esse longo tempo de preparação, caminhada, e a gente sempre juntos, sempre nos preparamos durante todo o tempo, juntos, no mesmo momento. E acontece que quando aproximou a ordenação, realmente aí meu coração pedia isso, e eu queria muito já no final. E graças a Deus fomos ordenados e estamos aqui, caminhando até hoje. E uma ressalva, né, uma boa ressalva, que nós fizemos esses 5 anos sem ter faltado um dia. Enquanto pessoas que mais próximas faltavam, nós saímos daqui e nunca não teve uma falta nos 2 primeiros anos, e depois dos 3 anos sucessivos, nós não tivemos nenhuma falta, participamos ativamente, aprendemos muito, aprendemos a vivenciar o seminário, embora não fôssemos seminaristas, na acepção da palavra, mas aprendemos a viver no seminário, vendo as coisas do seminário, a gente fazia a nossa alimentação no seminário, já éramos assim íntimos do seminário, sem sermos seminaristas, como se diz hoje aí, que vive no seminário. Mas a gente passava o dia lá, numa tranquilidade, naquele clima de seminário. De estudar. E foi muito bom esse tempo, porque foi um tempo que nós fomos alicerçando a nossa preparação para o diaconato, que, quando aconteceu, nós tínhamos uma vivência muito grande, já que naquela época, por não ter diáconos, né, não tinha acólito, nós éramos ministros da época. Não tinha coroinha. Não tinha coroinha. Nada a ver. Nós éramos ministros extraordinários da comunhão eucarística, né, que tinha outro nome, já se falava ministro da Eucaristia, e nós fomos chamados em 2000, isso. Não. Em 1990 nós fomos chamados. 90 nós fomos chamados para sermos ministros da comunhão. E aí, como não tinha acólito, não tinha diácono, nós fazíamos tudo. Então, para a gente, o nosso trabalho diaconal na liturgia não foi assim uma novidade muito grande, porque nós já exercíamos quase que um diaconato durante o tempo que nós fomos ministros da comunhão. Participávamos ativamente. Fazíamos muitas celebrações na comunidade e, conforme também aqui na paróquia, tinha muitas atividades e a gente estava sempre à frente. Assim como tem os acólitos hoje nas comunidades, na Capela de São Pedro, Santana, naquela época eram os mestres, e eu me lembro até hoje, que Arildo era o responsável pela Capela de Nossa Senhora das Graças. Não tinha a paróquia ainda de Jardim Esperança, e eu era o responsável pela Capela do Jacaré. Tem uma extenso trabalho na Capela do Jacaré e era muito bom. Até hoje a comunidade é muito querida para mim. Eu comecei lá no Nossa Senhora das Graças, né, e celebrava debaixo da árvore. Você ainda tinha um salão que o Frei Márcio, o saudoso Frei Márcio, havia construído lá no Jacaré, na Santa Clara, e lá tinha, mas lá no Caminho de Búzios nós não tínhamos lugar nenhum. Celebrávamos debaixo da árvore. Primeiro celebrávamos na casa de uma senhora
que ganhou a origem ganhou uma imagem de Nossa Senhora das Graças e veio aqui pedir a Padre João Luiz se podia começar a fazer um trabalho. Embora lá pertencesse nessa época a paróquia de São Cristóvão, a Padre João Luiz entrou num acordo e nós começamos a dar assistência lá em Nossa Senhora das Graças. E aí depois foi construída a capelinha, que já tinha um terreno lá para ser construído. E depois iniciei o trabalho também no Tangará. O Tangará, paróquia de Capela de São Judas Tadeu. Então começamos lá. Verdadeiro missionário. É verdade, eu me sinto assim, um missionário nesses dois lugares. Interessante que lá na Nossa Senhora das Graças, inicialmente o João Gama também ia com a gente, e o Agnaldo. Os Isso. três que íamos, e você ia aqui no Jacaré. E isso a gente ia todo domingo. Lá no Nossa Senhora das Graças ainda podia intercalar. Mas, por exemplo, você ia todo domingo porque não tinha outra pessoa para te ajudar. E assim foi desenvolvendo o trabalho. Essa prática nos ajudou muito na nossa vida diaconal, porque a gente já fazia quase que o trabalho do diácono. Inclusive, fazíamos batizados, e assistíamos o casamento. O batizado e casamento nós começamos, acho que um ano antes de sermos ordenados. Não, acho que 2 anos antes. Nós éramos Testemunha Dom Carlos qualificada do matrimônio e ministro do batismo. Porque o Padre João Luiz era sozinho, e aqui tinha muito batizados e casamentos. O que acontecia? Não tinha paróquia de Jardim Esperança, não tinha paróquia de São João Batista, aqui no Campo Redondo, não tinha paróquia de São Pedro de São Paulo, em Aquários. Então, vinha muita coisa para aqui. O número de casamento aqui, a gente não foi nenhuma, nem 2 vezes, foram várias vezes para a gente celebrar 5 casamentos no final de semana. Batizados eram normalmente 2. Na capela, 8 horas da manhã, e aqui 10 horas. E eu e Arildo fizemos um acordo para que cada um tivesse um final de semana com a família livre, para ficar um momento maior com a família no final de semana. Quem ficava na escala de sábado tinha que fazer tudo. Então, às vezes, eu chegava sexta-feira de Niterói, trabalhava em Niterói, ia correndo para celebrar casamento sexta-feira. Sábado, às vezes, tinha 3 casamentos. Me lembro muito, estava falando com o Arilson aqui ainda há pouco. Era interessante que, assim, e era desgastante quando você tinha 3 casamentos seguidos, 17, 18, 19, sábado. E isso acontecia com muita frequência. E o batizado de manhã era 8 horas e 10 horas na matriz. E nós também éramos os catequistas, né, do catecumenato. O catecumenato domingo, 9 horas. Quer dizer, a gente sempre tivemos muito trabalho, graças a Deus. E isso eu acho que só serviu para nos fortalecer na fé, para nos amadurecer na fé. Porque o trabalho ele vai nos envolvendo e vai nos comprometendo com a causa de Deus. Então, vai nos comprometendo com o reino de Deus. E a gente vai crescendo. À medida que eu tenho que trabalhar em prol do reino de Deus, no momento que a gente está executando as nossas tarefas, os nossos serviços, né, a gente vai crescendo e vai amadurecendo. A gente vai dando passos. Eu costumo dizer que são pequeniníssimos passos de santidade à medida que a gente está frequentemente falando sobre o reino de Deus, a serviço do reino de Deus. Isso vai calcificando em nós e vai nos dando, amadurecendo a nossa fé, nos ajudando, amadurecendo a nossa fé. Então, tudo valeu muito a pena e vale muito a pena. Porque eu gostaria de registrar uma coisa aqui, que você sabe, Arildo. O Arildo foi meu catequista. Queria que você soubesse disso. Arildo foi meu catequista. Por quê? Porque eu vim pela igreja, pelo Encontro de Casais com Cristo. Eu não conhecia absolutamente nem a igreja por dentro. Então, eu vim para a igreja pelo Encontro de Casais com Cristo, por isso eu tenho uma paixão muito grande pelo SCC. E daí eu saí do SCC e fui para o catecumenato. Por isso que eu convido sempre o pessoal, você fez o SCC, mesmo que você tenha a primeira comunhão, seja batizado, seja casado na igreja, não tem problema, faça um ano de catecumenato. Você vai conhecer a sua igreja, você vai conhecer a doutrina da sua igreja. Isso vai ajudar você a amadurecer na fé.
Depois, então, você começa a se envolver com outros movimentos. Faça o catecumenato, 1 ano de catecumenato. É pouco tempo, muito pouco tempo, para tantos benefícios que traz para a nossa vida de fé. E eu fui para o catecumenato e Arildo era meu catequista. Aí eu, quando terminei o catecumenato, eu já era casado na igreja, né? Eu me batizei para casar, que eu não era casado, eu casei em Nilópolis, né? E o padre lá me preparou os 2 finais de semana, me batizou, e eu casei na igreja. Então aqui eu fiz, com 37 anos, primeira comunhão e crisma, Tudo né? junto. Tudo junto. Então foi assim uma coisa maravilhosa na minha vida, o catecumenato. Então eu trago isso aí com, quer dizer, eu costumo dizer que eu sou o trabalhador da vinha, né? Começou tarde Começou tarde. e graças a Deus Deus vem me chamando a cada dia, esse convite de Deus para se aproximar dele, ele continua a cada dia na nossa vida. Hoje, né, hoje, eu vejo que Deus a cada momento me chama na minha vida para uma aproximação maior com ele. E nós, como diáconos, temos essa oportunidade de viver, de estudar, de rezar, de nos prepararmos. Quer dizer, hoje eu me sinto com muito mais tempo para me dedicar, né? Sou aposentado, me sinto com muito mais tempo para me dedicar a uma vida de oração, uma vida de estar próximo com Deus, uma intimidade maior com Deus. E isso tudo vem pelo esse momento. Então, eu gosto de lembrar desse momento lá que eu fui chamado para fazer o SCC, porque isso marca muito. Aqui, Deus usa diversas maneiras para nos chamar. A vocação, ela chega até nós, assim, por diversas maneiras. Qual é? Começou comigo lá no encontro, depois para o diaconato vem, Deus usa quem? Falecido Padre João Luiz, para nos chamar, mas eu ainda tenho Frei Ivo lá atrás, que quando eu acabei o catecumenato, me lembro que você foi lá em casa, você era da equipe do catecumenato, você e Reinaldo, vocês foram lá em casa dizer que o Frei Ivo queria que eu, ao sair, não saísse do catecumenato. Acabei o catecumenato, vai ver para a equipe no ano seguinte. Então, tudo isso a gente vai vendo, percebendo a mão de Deus. Onde vem, quando chega, a gente tem que ter esse olhar para a gente saber em que momento Deus tocou na nossa vida, em que momento Deus me chamou, como foi, não importa. O problema é que ali era Deus que agia na minha vida. A cada chamado desse, a cada coisa que acontecia, eu via que ali era Deus que estava a me chamar e a buscar e me puxar para perto dele. Eu agradeço muito a Deus por ser católico, por pertencer à Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus. Eu sou muito agradecido, muito grato a Deus e não cesso de agradecer isso, Deus. É uma maravilha na minha vida, é uma maravilha na nossa vida, é uma maravilha para a nossa família. Às vezes a gente sabe que a gente tem alguém para se apegar nos momentos de dificuldade, a quem recorrer com confiança nos momentos de dificuldade na nossa vida. E o diaconato é um serviço que nos alimenta, né? Alimenta. E quem é um serviço que nós não merecemos o que recebemos por ele, de jeito nenhum, né? Mas Eu também, na minha caminhada, nessa caminhada de conversão, né? Nós estamos num caminho de conversão. Nunca vamos dizer Diário. que estamos plenamente convertidos, porque a gente sabe o dia de amanhã. Lutamos cada dia para se manter mais convertido hoje do que fui ontem, muito menos do que serei amanhã. É essa a grande tônica. E eu comecei a caminhar na igreja, por incrível que pareça, a minha cunhada que incentivava. Vinha missa toda terça-feira, não vinha missa domingo. Mas terça-feira eu vinha missa. Vamos lá na missa. Aí vinha a minha cunhada, vinha, tá. E nessa caminhada aí veio a novena do Espírito Santo. Eu digo que aí foi o divisor de água. Essa novena do Espírito Santo, como você tem assim um carinho todo especial pelo encontro de casais, eu tenho um carinho todo especial pela novena do Espírito Santo. É até você que sorteia os mordomos, né? Até você que Até, até hoje. O imperador, eu que... Então, tenho assim, um carinho todo especial pela novena do Espírito Santo,
Porque foi ali que eu comecei a engrenar. E logo depois, encontro de casais. O meu irmão, que depois largou tudo, já falecido, que me colocou no encontro de casais. Eu lembro que eu fiz o encontro de casais, né, 10, 11 e 12 de outubro de 1984, que eu fiz o encontro de casais. Aí eu já estava já estava trazendo as crianças na missa das crianças. Já vinha para a missa das crianças, no domingo tinha uma missa 9 horas, que era a missa das crianças. E aí fiz o encontro de casais e engrenei. Com a graça de Deus, não parei mais. Começamos e tal, e foi o caminho que a gente trilhou e passamos aí por grandes sacerdotes. Quando eu comecei a caminhar, eu me lembro, tinha Frei Oswaldo, Frei Márcio e Frei Paulo. E daí, depois chegou o Frei Ivo, imprimiu um caráter do Antigo Testamento na vida da gente. Frei Ivo veio nos falar de Abraão, mostrar Abraão. Interessante que como Abraão era um desconhecido para a gente, creio que para você também, era um desconhecido. E para mim tudo é desconhecido. E Frei Ivo jogou Abraão na gente, nós começamos a estudar Abraão, e depois saiu o Frei Ivo, chegou o Padre João Luiz, que a gente sabe que deu um vigor novo na nossa paróquia. Padre João Luiz vai ser sempre lembrado, vai ser sempre muito saudoso, e eu rezo pelo Padre João Luiz toda missa eu rezo pelo Padre João Luiz, porque ele foi o São Francisco Xavier da nossa paróquia. Ele deu um vigor à nossa paróquia muito grande. Frei Ivo fez um alicerce e Padre João Luiz construiu, não só iniciou a construção da matriz auxiliar, mas construiu uma comunidade forte, que a gente saía daqui, ia à reunião e fora, né? A gente ia nas reuniões e a gente dialogava de uma maneira eclesiástica, vamos dizer assim, falando das coisas da igreja com naturalidade, com facilidade, e não éramos antigos na igreja, porque ele deu muita base a todos nós. Uma pergunta que você fazia, a Padre João Luiz, é uma aula que ele dava, levava uma hora dando as explicações. Então nós tivemos sempre muito bons sacerdotes. Saiu o Padre João Luiz, veio o Padre José Júlio, também de saudosa memória, que na sua simplicidade também nos ensinou muitas coisas. Depois veio o Padre Valdir, que passou pouco tempo aqui, e aí chegou o padre, a idade, o Padre Marcelo. O Padre Marcelo chegou e veio entrevista, esqueceu o nome do Padre Marcelo, e ele vai ver essa entrevista depois. E chegou o Padre Marcelo, aí ele já deu um vigor, uma dinâmica à nossa paróquia. E eu digo, a gente viaja, mas não vê. Eu digo que, exageradamente, que não tem nada melhor do que a nossa paróquia. Paróquia nenhuma. O único lugar que é melhor do que a nossa paróquia é no Vaticano, porque lá tem o Papa. O resto da nossa paróquia é a melhor do mundo. Não tem paróquia igual a nossa, com a força que tem, de oração. E não é paróquia de oba-oba, paróquia de oração. Uma paróquia que está consciente da presença de Jesus na Eucaristia. Uma paróquia pujante, uma paróquia que cresce dia a dia. Então, eu sou apaixonado por essa paróquia. Vamos levantar a moral de quem está nos filmando aqui, entrevistando. Os coroinhas também, né? Fazem um bom trabalho. Já há algum tempo, né? Muito tempo. Desde dos meninos de Sírio, né? Graças a Deus, a liturgia na nossa paróquia é muito bem. Muito correta, muito preparada. Muito zeloso. E aí, quando a gente vai fora, a gente fica vendo os defeitos. Vem claramente os defeitos da liturgia que se celebra, tal. E a gente vê que a nossa liturgia é reta, toda certinha. Quanto à família, é a parte mais importante da caminhada diaconal. Creio que, tanto eu quanto o diácono Arley, sempre tivemos assim, muito incentivo das nossas esposas
porque, aliás, somos diácono, porque elas, vamos falar um português claro, elas deixaram, porque na caminhada diaconal, no início, elas são consultadas por escrito se estão de acordo. Elas têm que autorizar por Tem que escrito. autorizar por escrito. E ao final, de novo, renova essa autorização por escrito. Se ela disser não, não tem diácono. Talvez possa ter até uma argumentação, por quê e tal, mas se disser não, é cancelado tudo aquilo que você estudou, caminhou e tal, porque ela tem que dar. No meu caso, minha mulher nunca disse assim, puxa vida, mas já vai para a igreja de novo. Coisa normal de uma esposa falar. Nunca houve isso. Estou indo para a igreja por isso, por isso. Pronto. Nunca atrapalhou, nunca disse, não vai não. Sempre de acordo com aquilo que a igreja requisita de cada um de nós. Comigo sempre foi na tranquilidade, nunca teve um desacordo sobre estar ou não estar na igreja. Fala você, Ana. Eu gostaria de lembrar só, teve uma questão muito interessante quando eu fui em casa e falei sobre o convite. Na verdade, a Maria José até sabia, sabia, vocês sabiam, eu ainda não sabia, que Padre João Luiz ia chamar a gente. Então, teve uma coisa engraçada que, discutindo em casa como seria o diaconato, como aconteceria isso, como seria a vida depois, a minha filha, a Aline, ela estava perto. E, na época, foi dito que todo mundo tinha que ensinar, tanto a mulher como os filhos. A Aline virou e falou assim, eu não assino. Por quê? A Aline falou assim, eu não. Papai já não deixa a gente fazer quase nada, assim, aí eu não vou poder nem ir na rua mais. Então, a gente, foi um momento assim é lógico que ela falou isso, mas foi um momento de descontração e a gente explicamos que seria só a Marilza, a minha esposa, que ela tinha que assinar, tinha que autorizar. Então, também nunca houve nenhuma dificuldade, a minha família sempre conviveu com isso muito bem, né? Porque sabiam, toda a minha família, a minha esposa, os meus filhos, Aline e Rafael, valorizavam muito tudo isso. Via uma coisa muito boa nessa questão de eu me dedicar à igreja e a gente, conforme falei, a gente vai se transformando aos poucos e isso era importante para eles e eles se sentiam até de certa forma honrados também com isso, né? E nem no momento que foi muito difícil, a gente, conforme eu falei que nós passamos por um momento que era bastante difícil, né? Que eu e Arildo, cada um assumia um final de semana. E quando você assumia um final de semana, era um final de semana mesmo. A gente, por exemplo, saía de casa, sábado vinha para cá, às vezes tinha um evento qualquer, a família ia, depois eu ia. E no domingo a gente saía de casa às 7 horas da manhã e chegava em casa meio-dia. E depois ainda tinha a missa da noite. Mas isso tudo isso foi vivido com muita alegria no coração, sem nenhum problema. Eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade. Nenhum poxa, né? Poxa! Não, nenhum senão, nenhum, nunca teve. Já sabiam se tinha tem um evento no sábado, tem alguma coisa, até uma festa, alguma coisa, levava eles lá, deixava lá, vinha para a igreja e depois, quando eu acabava, eu ia buscar. De repente, só ia buscar para vir para casa. Mas não tinha nenhum aborrecimento, nenhuma contrariedade com isso. Muito pelo contrário. Sempre tudo com muita alegria no coração e sempre agradecido a Deus, né? De uma forma, às vezes, mais consciente por parte da Maria, de repente menos consciente pelas crianças, mas que eram pequenos também ainda, mas nunca teve nenhum problema. Na verdade, na igreja não tem a figura da diaconisa, né? Não existe. Mas as nossas esposas funcionam para nós como verdadeira diaconisa, nos ajudando, nos incentivando, sempre. Nunca tem como a Lei está falando, nunca teve um desacordo. Poxa, mas eu ia na festa tal. Até às vezes acontecia. Existe uns eventos, uma festa de uma família, na família, que às vezes a gente não pode deixar de ir. Mas o máximo que podia acontecer,
Arildo, Diaco, você pode fazer para mim? Arley, vamos fazer uma troca aqui, Diaco. Você vai nessa semana. Até isso podia acontecer porque tinha uma harmonia muito boa. Então, mas nunca houve assim e quando tem um detalhe ainda muito, pode ser, vai que daqui a pouco eu estou chegando lá. Mas a gente ficava à mercê da noiva. Às vezes a noiva atrasava, você marcava que o casamento começava às 7, 8 horas eu estou chegando lá. A noiva chegava na igreja, o casamento era às 7, ela chegava às 8. Como você podia estar? E até isso sempre nunca houve assim elas já estavam preparadas de que o nosso horário dependia do término do nosso compromisso, do nosso trabalho na igreja. Então nunca houve, a elas a gente tem que agradecer muito porque sempre foram incentivos. Digo, foram porque eu sei um pouco da trajetória de Arley, nunca foram, sempre foram incentivadoras e sempre, como Nossa Senhora, ficavam quietinha, calada, observando tudo e nos apoiando. Agradecimento todo especial às nossas esposas. Pastorais, a gente, a partir do momento do diaconato, a gente às vezes ficava em uma pastoral ou outra, mas a gente assumia tudo, estava em todos os locais. Onde precisava, a gente ia, conforme hoje, a gente ainda faz isso. Eu não tenho assim, eu não estou em uma única pastoral. Arildo tem um catecumenato ainda, assim, fixo, mas eu não. Mas a gente atua em todos os movimentos, todas as pastorais. Onde precisa, a gente vai. Né? Onde precisou, chamou, a gente vai. Né? Teve um tempo que eu fiquei com encontro de casais durante muitos anos, acho que foram 11 anos, porque num determinado momento, o falecido padre José Júlio, a gente conversando e eu acabei assumindo o encontro de casais com Cristo. E aí eu assistia espiritualmente o encontro de casais com Cristo e fiquei durante 11 anos. Mas depois o Padre Marcelo chegou, o Padre Marcelo assumiu, né, que seria o mais correto, e a gente fica servindo no momento que é necessário, que precisa da gente. E a gente hoje atua em todas as áreas. Onde precisa daqui, a gente vai lá. Chama aqui, vocês mesmos chamam, vamos fazer uma adoração aqui, vem fazer isso aqui, dar uma palestra aqui, falar ali, a gente vai assistindo a todos os movimentos, de acordo com a necessidade de cada um. Tem um movimento que ainda tem uma coisa fixa, né? Que é o acompanhante espiritual, né? Das equipes Nossa Senhora. Eu tenho 2 equipes, você tem 2? Eu tenho 2 equipes também. A gente acompanha espiritualmente. Uma reunião mensal. Então, eu tenho 2 reuniões mensal com as equipes Nossa Senhora. E a Arildo também tem 2. E a equipe Nossa Senhora nos proporciona também exercitar o nosso ministério da palavra, por exemplo. A gente tem sempre uma palavra, a gente acompanha a equipe e, às vezes, nos problemas que acontecem no interior da equipe, recorre a gente no sentido de uma ajuda e a gente acaba tendo uma participação bem intensa na vida das equipes. Então, a gente tem que, durante esse período todo que nós estamos como diáconos aqui na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, uma coisa muito interessante é o carinho que a comunidade tem com a gente. Eu sempre fui assim, muito bem tratado por toda a comunidade, mesmo naquele início, quando as pessoas ainda não estavam acostumadas com o diácono, eu sentia um carinho muito grande em relação a gente. Às vezes, as pessoas que não frequentam habitualmente a igreja tinham alguma coisinha vai casar minha filha, eu queria que fosse o padre e tal. Pessoas de fora. Já o nosso povo, não, eu sempre via um carinho muito especial, uma confiança, porque acredito eu que eles viam na gente uma mudança, como o sacramento da ordem faz na vida de quem o recebe. Aquela pessoa recebe o sacramento da ordem, ele passa a ser
outra pessoa, um consagrado de Deus. E eu sempre notava esse carinho com a comunidade em relação a mim e em relação a você também, um respeito muito grande. Hoje cresceu muito mais. Eu lembro que na época o padre João Luiz exigia que a gente exigisse que as pessoas nos chamassem de diácono, né? Mas acabou, eu acredito que relaxamos um pouco, principalmente com aquelas pessoas mais íntimas, que tinha mais contato com a gente. Mas o padre Marcelo depois veio e fortaleceu isso. Alguém chegar lá e falar assim, o Arildo está, padre Marcelo? Não, não conheço o Arildo. Conheço o diácono Arildo. E isso hoje tem uma influência muito grande. As pessoas nos chamam de diácono, pessoas muito mais idosas do que a gente. Olha que nós já estamos bem idosos. Idosos, né? Tem poucos, mas tem pouca gente mais. Mas mesmo essas pessoas têm um carinho e pedem a bênção a gente. Porque se pede a bênção, é porque olha em cada um de nós um instrumento de Deus colocado aqui na paróquia, um escolhido de Deus. Então isso é muito bom, eu gosto muito, acho que Deus nos presenteou de uma maneira muito grande nesse nosso diaconato. Como diácono, nós temos a graça de Estado, né? E eu costumo dizer que a bênção é sempre de Deus. Quando alguém te pede uma bênção, o que você responde? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós somos instrumento, né, para a bênção que é de Deus na vida das pessoas. E não tenho, a comunidade é o que você disse, sempre nos tratou com carinho, com respeito, e a gente agradece, né? Nós agradecemos o carinho que a comunidade tem conosco, nós agradecemos todo o convívio respeitoso que a comunidade tem conosco e pedimos sempre a Deus que faça com que possamos, a cada dia mais, ser esse instrumento dele no meio da comunidade, né? Para que tudo cresça em torno do amor de Deus. Então, por isso, quero agradecer à comunidade da paróquia de Nossa Senhora da Assunção pelo carinho, pelo acolhimento e pelo respeito com que somos tratados, da maneira que somos considerados. E quero dizer uma coisa, vocês são muito mais importantes para nós do que nós para vocês, porque vocês nos dão a oportunidade de servir a Deus. Nós servimos a Deus através de vocês, através da comunidade. Por isso, vocês são muito mais importantes para nós do que nós para vocês. E é por isso que nós agradecemos muito, de coração, a todos vocês. E queremos te convidar, você, meu irmão, você, minha irmã, para estar conosco no próximo sábado, comemorando esses 25 anos de vida diaconal, de ordenação, nosso jubileu de prata. Você é nosso convidado a rezar junto nessa ação de graça a Deus por ter nos chamado e por ter nos dado vocês também como comunidade. Então, próximo sábado, missa das 18 horas, espero vê-los lá e rezar com vocês pela nossa... Vocês fazem parte da nossa vida diaconal. Portanto, ninguém pode ficar de fora. Estamos aqui com o coração cheio de alegria, chamando vocês, convidando vocês para vir participar conosco, toda a comunidade da paróquia de Nossa Senhora da Assunção.